Está falando tanto do impacto da guerra na nossa vida, a gente está falando tanto do sofrimento que os ucranianos têm neste momento por causa dessa guerra, mas é impossível não marcar também o noticiário de hoje com essa data tão importante, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 90 anos se passaram desde que as mulheres aqui no Brasil conquistaram o direito ao voto e a serem votadas. De lá para cá, muita coisa mudou, mas as mulheres ainda são minoria no mundo político. Quase um século depois, a luta das mulheres pelo direito a falar e serem ouvidas, essa luta continua. E as novas gerações apostam na informação para encontrar novos caminhos. Leolinda Daltro, Elvira Comel, Natércia da Cunha Silveira, Berta Lutz. Em uma época onde a única função social da mulher era cuidar da casa e dos filhos, estas 4 ajudaram a liderar a luta pelo voto feminino no Brasil. Essas mulheres, elas conseguiam chegar, né, nesses homens do poder, elas tinham, então, uma margem de manobra grande, então, elas faziam parte de uma elite também, né, intelectual, faziam parte de uma elite econômica, e elas colocavam também demandas nos jornais, mas, entre outras coisas, solicitando esse direito de votar e ser votadas. A conquista veio no dia 24 de fevereiro de 1932, com um artigo no Código Eleitoral. Em 1933, as mulheres já puderam ir às urnas. Em 1934, o direito ao voto passou a ser constitucional. Desde a publicação no Código Eleitoral, além de ajudar a escolher, elas também conquistaram o espaço como candidatas. Mas a luta por uma maior participação estava apenas começando. 90 anos depois, o Brasil ainda está entre os países com a menor participação feminina na política. Apesar das mulheres representarem mais da metade dos eleitores, a presença delas em ambientes como este ainda é muito pequena. No Congresso Nacional, por exemplo, elas ocupam apenas 15% do total de vagas. E este é o maior patamar da história, depois de um aumento de quase 50% no número de candidatas eleitas a partir de 2018, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu o acesso das mulheres a recursos de campanha. Antes disso, no Brasil, a média de presença feminina em ambientes políticos era de 10%. A participação das mulheres na política é um dever de casa que o Brasil ainda não fez. E o que a nova geração pensa sobre o assunto? Para entender, vamos conversar com meninas que este ano vão participar das eleições pela primeira vez. A pergunta: o que faz o Brasil ter tão pouca representatividade feminina na política? A resposta foi unânime. Porque a gente vive em um mundo patriarcal, onde os homens sempre estão no poder. A gente vive num país que ainda tem o conservadorismo muito enraizado. Apesar de novas, todas já entendem bem a importância da política e do voto. Desde que eu era muito pequena, tipo, 7 anos, meus pais sempre iam votar, né? Sempre que eles iam votar, ia primeiro com meu pai, depois com a minha mãe, ainda com meus tios, meu avô. Aí eu ficava olhando, tipo, cara, eles estão literalmente decidindo o futuro do nosso país. Eu sempre achei isso demais. 90 anos depois da conquista do voto, a luta por direitos continua. E a nova geração pode ser fator determinante nesta mudança. Um dos caminhos para a transformação? Se impor, procurar pesquisar mais sobre o cenário político, sobre as mudanças que estão ocorrendo, ver o que pode interferir, mas principalmente pesquisar, porque eu acho que a base para você conseguir conquistar algo é o estudo. Independente de que área, é o estudo.